A espontaneidade perdida. Como o medo bloqueia a nossa liberdade. Quando nós olhamos para as decisões e para onde você se colocou na vida, você olha e vê o quanto você foi se enfiando dentro de limites, você foi se aprisionando dentro das suas próprias definições, das suas crenças, e aí você chega numa altura da sua vida, sei lá, você pode estar aí com seus 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, e aí quando você faz essa retrospectiva, você olha e fala, e você acaba chegando a essa conclusão: eu só estou aqui, eu só estou obtendo esses resultados porque eu fui me colocando em lugares que eu cabia, que fazia sentido aqui comigo, que tinha a ver comigo. Então, se você não se considera alguém que é capaz, se você não se considera alguém que tem valor, então você não vai se posicionar de um lugar onde você não vai aceitar que as pessoas te conduzam, ou que, sabe, sendo o tempo todo controlado, porque na realidade a gente vê o controle, a gente vê e se coloca em lugares que as pessoas nos usem, e aí fica parecendo que você é uma vítima, que isso te aconteceu. Não, foram apenas posicionamentos seus, ou falta de posicionamentos seus, que fez com que você chegasse até aqui e tivesse essas pessoas, por exemplo, vamos dizer assim, ó, abusando de você. Abusando, o que eu digo é te usando. Então percebe que é esse tema que eu trouxe, ó, a espontaneidade perdida. Você já não tem mais voz ativa, você não consegue se expressar de um lugar que você se vê livre, você sempre está preocupada ou preocupado com o que vão falar, sobre o que você pensa. Aí você vai falar alguma coisa, ou você vai se expressar, ou você vai se posicionar, você fica aí pisando em ovos, porque você não quer o confronto, né? Porque você tem tanta certeza que você pode ser atacado ou atacada. Percebe onde nós vamos nos colocando assim? E aí esse medo, o medo, ele fica bloqueando a liberdade. Você já é livre, mas é o que eu acredito que eu sou que vem primeiro. E aí a experiência aqui foi assim também. Quando eu vejo as decisões que eu tomei lá, já na adolescência, foram me conduzindo para lugares onde eu me encontrei totalmente condicionada. É como se eu fosse realmente uma vítima, tanto que eu culpava os meus pais. Quando eu tinha 16 anos, eu fui morar a mais ou menos 1.000 quilômetros de distância da casa dos meus pais. Então eu tinha aquela ideia assim, pré-concebida, né, que eu ia morar ali, que eu ia cuidar dos meus pais, que eu ia viver aqui mesmo. Essa era o que eu acreditava, mas lá no fundo tinha crenças ali sendo validadas, então eu fui me conduzindo, inclusive para ir para esse lugar, foi uma decisão minha, não foi os meus pais me mandaram para lá. Já tinha um querer meu ali, eu já estava procurando pessoas para confirmar a crença de inferioridade, ou de incapacidade, ou de não merecimento. E aí, quando eu fui para essa cidade, né, porque como eu morei no interior, nasci num lugar muito pobre, não tinha, assim, futuro pra gente. O que era muito comum as meninas casam e vão ser donas de casa, donas do lar, e os meninos vão trabalhar na roça. Essa era a perspectiva de vida para quem nascia lá na cidadezinha onde eu nasci, que é bem no interior, bem na roça, e continua, assim, ó, depois de décadas, de séculos,
continuam a mesma coisa, assim, não mudou, a cidade não evoluiu, não tem, assim, melhoras. Não, é assim, é uma localidade, assim, de bairro bem humilde mesmo. Passou um asfalto depois de muito tempo, mas, assim, não tem muita coisa lá. Continua do mesmo jeitinho. E aí, meu tio morava no interior, né? Ele foi para lá, porque ele também nasceu onde eu nasci. E ele foi para o interior de São Paulo. Lá ele fez, né? Ele teve a família dele, o trabalho, enfim. E aí ele foi levando as sobrinhas, quem queria, né? Quem meu pai liberava para ir, iam para esse lugar. E eu acabei indo. Só que até então eu achava que eu fui por obrigada, né? E por aí vai, enfim. Só que hoje, olhando para isso, eu não fui obrigada. Já tinha ali um querer meu. Inclusive, o marido que eu casei, ele foi uma escolha minha lá, enquanto eu morava lá. Porque como ele era vizinho do meu tio, alguém veio e me falou sobre ele. E aí eu fiquei com aquelas imaginações assim, nossa, será? Já pensou se eu casasse com esse rapaz? E aí, adivinha no que deu? Eu fui para aquela cidade e acabei me casando com esse rapaz. Enfim, então, onde as nossas crenças vão nos colocando, porque tudo está alinhado com as vontades ali. E você só vai se conduzindo para esses lugares. Você só vai se enfiando, né? Se enfiando. E ali dentro desse relacionamento, eu usei muito para confirmar a minha, né, a falta de valor, o quanto eu nasci para servir, para ser dona de casa, para ser mãe, para ser esposa, né? O outro sempre vinha primeiro, né? Eu não tinha voz ativa, fazia mesmo esse papel de ser submissa, passiva, enfim. Então, eu fui me colocando nisso, e aí como que eu comecei a olhar e o que eu comecei a fazer para sair desse padrão, né? Primeiro, eu comecei assim, ó, olhar, uma das primeiras coisas, eu já até trouxe aqui, é olhar assim, ó, para o resultado que eu não estava feliz. Então, eu ficava tentando ajustar, ainda que no nível da forma, só que isso era muito frustrante, porque sempre voltava para o mesmo ponto, Então, percebe, ó, o que está comandando tudo é o padrão de crenças aqui, é esse modo de pensar. Não adianta o tanto que você muda, mas aqui o modo de pensar, ele está sendo preservado. As mudanças e o avanço que você tem na forma, ele volta para o mesmo lugar. E aí, quando eu cheguei nesse ponto, eu falei, gente, eu tenho alguma coisa aqui que eu não estou vendo. E foi a partir daí, desse posicionamento de querer ver, que um curso em milagres chegou para mim. E aí, mesmo com o curso em milagres, ele não muda a vida de ninguém aqui no mundo. Porque aquilo que é dual, aquilo que é do mundo, você tem que lidar com decisões do mundo. Um curso em milagres, ele atua no modo como você se vê. Então, eu uso agora todas as minhas decisões, né, todos os meus hábitos, comportamentos, toda essa postura no mundo para olhar para o meu modo de pensar. É nisso que um curso em milagres, ele colabora. Mas ele não faz nenhum posicionamento por você, ele não muda nada no mundo por você. As decisões são feitas aqui por cada um. E é só essa distinção que está sendo feita. Porque de tanto a gente ficar espiritualizando e parecendo que, nossa, esse corpo é algo sagrado, né? Ou então a sua ação aqui no mundo está sendo observada por Deus para ele ficar determinando ali, ó, você vai ou não vai para o céu? Ou você vai, se você foi boazinha, você vai para o céu, se você foi mal, você vai para o inferno. Gente, isso é fantasia. E aí, eu comecei assim, olhando e me posicionando desse lugar. E à medida que eu fui fazendo novas escolhas aqui, eu fui vendo assim, ó, olha como eu não fui atacada. Nossa, eu não morri. Ninguém me matou quando eu me posicionei de forma firme.
E as primeiras coisas foram assim, ó, colocar a minha vontade. E eu usei, inclusive, os estudos de um curso em milagres, fazer as lições regularmente, não abrir mão disso. Quando chegavam, por exemplo, convites para fazer coisas, para distração, eu me posicionava falando, não, fazer o que eu estou fazendo é mais importante. Então, eu não vou abrir mão disso. Então, os estudos, estudar um curso em milagres, usar ferramentas que me lembrassem o tempo todo que eu sou a verdade. E então foram coisas pequenas mesmo, que eu tinha muito medo de fazer assim, ó. Parece que se eu dissesse não para aquela pessoa, parece que se eu escolhesse o que faz sentido para mim, parece que eu estava agredindo a pessoa. E aí eu fui vendo que isso não é verdade, né? Era só me posicionar. E à medida que eu fui fazendo essas escolhas, as pessoas também começaram a me respeitar, assim. O tanto que eu me respeito, o tanto como eu me vejo, as pessoas também vão me ver. Então, aquelas que não queriam nada com você, por exemplo, simplesmente foram embora. E aquelas que te respeitam, elas se mantinham ali, mas aceitando que isso para você é importante. Então, elas não te impediam de nada. Era só eu aqui que estava projetando nessas pessoas, usando essas pessoas para projetar os meus medos. Então, foram pequenas escolhas, foram pequenas decisões e elas continuam. Porque quando eu penso aqui, ó, eu já tô boa, ou então eu já sei o que fazer, pronto, é aí que a vaca vai pro brejo, porque só de pensar nisso, eu já começo a ver que eu não entendi nada. Porque não é um negócio que você faz, que parece que está tendo algum ajuste aqui, ou alguma melhora para Marília, e que você solta. Não, é uma mudança de percepção efetiva. É algo que você vai fazer enquanto você existir essa ideia que você ainda é um corpo aqui, que você pensa que você é alguém vivendo no mundo. Enquanto ainda há percepção, você vai continuar usando tudo para a correção, e não é a correção aqui para Marília, mas é só a existência ficando ciente através aqui dessa imagem, através de mim, é uma existência ficando ciente que ela existe em Deus. E isso nunca mudou. Mas aqui no mundo eu vou continuar assim, fazendo tudo o que precisa ser feito, mas me posicionando sempre dessa certeza que eu não sou uma crença, eu faço parte da existência e eu não posso ser ameaçada, eu não posso ser destruída, porque mesmo que esse corpo aqui acabe, e ele vai acabar, ele vai ser descartado um momento, a certeza de existir está em Deus e não em limites. Então, é isso, são posicionamentos simples que vão fazendo toda a diferença e vão retirando essa percepção do limite, colocando na verdade do que eu sou. Então, essa espontaneidade, ela vai voltando, porque você vai agora ciente que você não é um limite, que você é como Deus, você pode se expressar desse lugar assim, ó, já se vendo livre. Eu posso dizer o que eu quero, o que eu não quero, se eu vou, se eu não vou, se isso faz ou não faz sentido para mim. E aí, se o outro vai interpretar ou vai pensar X, Y, Z, é problema dele, não é problema seu. Você pode descansar sem se preocupar com o que o outro vai pensar, achar, ou seja lá o que for. Então, o medo, ele vai parando de ser esse bloqueio. E aí você vai atuando de um lugar, assim, de total liberdade. Então, é isso. Se você tiver algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta ou trazer alguma expressão, pode colocar aqui no vídeo e eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!